Novamente, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Um excelente dia do Senhor a todos nós também. Meus irmãos, para a honra, glória do Senhor, nós chegamos ao último capítulo do Evangelho de João, na qual estamos há 2 anos fazendo exposições versículo por versículo. Foi uma experiência e tanto. Não sei se eu já comentei com vocês isso que eu vou falar agora. Se falei, vou falar de novo. Se não falei, fica para vocês já terem ciência disso. Um tempo atrás, quer dizer, já tem bastante tempo, né? Lá em 1932, eu e um outro irmão, também, naquela época, muitos anos atrás, né? Força de expressão só. Já pensou? Mas um irmão que era lá da igreja mãe e eu, não é o pastor Leonardo, tá? Tentamos plantar uma igreja ali na Vila da Lila. Não sei se os irmãos conhecem. E nós iniciamos as exposições do Evangelho de João, um pequeno grupo, mas nós não conseguimos terminar. Aprove a Deus que os irmãos aqui da Igreja Batista Herança Reformada do Tatuapé tivessem essa oportunidade de estudar conosco este maravilhoso livro de João, ok? Bom, dito isto, o título do nosso sermão nesta manhã, o Senhor Jesus, ou melhor, vocês podem cancelar o que eu disse. Eu ia comentar outra coisa. O título é O Senhor Ressurreto, : Provedor Divino. O Senhor ressurreto é o provedor divino. João 21, dos versículos 1 ao 14. Chegamos ao último capítulo, mas não à última exposição, como os irmãos estão percebendo. Então vamos ler o texto desta manhã. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido,
e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Senhor nosso Deus, neste momento nós oramos pela iluminação do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja. Que o Senhor me capacite na exposição do Teu Santo Evangelho, para que os meus irmãos sejam alimentados e fortalecidos para a glória do Teu Santo Nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que a Escritura nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos, não é verdade? Então, quem é o próximo? Todo aquele que não sou eu, certo? Todavia, nós temos um amor seletivo. Embora o cristão ele não procura difamar ou cometer algum prejuízo ao próximo, mas o seu amor é seletivo, certo? Você faz coisas pelo seu marido que talvez você não faria por mim. Assim como não faria para o seu outro amigo. Você, como mãe ou como pai, se sacrifica de um modo pelo seu filho, pela sua filha, como você não se sacrificaria pelo filho do seu amigo. Não estou dizendo que não ajudaria, mas você está mais disposto a fazer tudo por aquela pessoa que você tem mais afinidade, no caso sua mãe, seu filho, sua esposa, seu marido, do que o outro. Quem aqui pegaria toda a sua reserva de emergência, que talvez seja para comprar uns medicamentos do filho que está doente, e vai dar para o amigo ir viajar, por exemplo? Não é verdade? E nós fazemos coisas para essas pessoas que amamos, mais do que, entre aspas, fosse necessário. Por exemplo, eu como pai, a minha obrigação é dar educação aos meus filhos, o sustento, o teto. E quando eles crescerem, casa-se e vai-te embora agora, hein? Agora deixa só eu e minha velha aqui. Quando chegar lá na... Embora as mães querem que tarde um pouquinho, né, o casamento dos filhos, que a mãe é muito mais apegada aos filhos. Hoje eu não tenho essa ideia de não se apegar aos meus filhos, porque eles são bebezinhos, mas eu sei porque a minha mãe é muito mais apegada a mim do que meu pai. Enfim, o ponto, meus irmãos, é que eu quero fazer tudo pelo Luquinhas. Porque ele que entende mais agora, né? O Levi
O restaurante dele é minha própria esposa, então ele não me pede nada. Mas o Luquinhas, ele já sabe pedir. Então, não sei quando foi que eu fiz isso pela primeira vez, mas sempre que eu chego em casa, assim, principalmente quando vai chegando próximo do final de semana, ele fecha o olho assim, papai, surpresa. Fecha o olho, querendo que eu entregue alguma coisa para ele. Pode ser um doce, um pirulito, pode ser um pizza, que ele ama pizza. Papai pizza, papai pizza. E eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ver ele feliz. Aquilo ali é o meu combustível diário. Eu chegar em casa cansado, às vezes estressado um pouco, e eu ver ele sorrindo, querendo colo. Não tá nem aí se o pai tá cansado, não. Ele quer simplesmente brincar e amar o pai dele. O ponto é que muitos pais abandonam seus filhos e eles acham que uma pensão de R$ 300, ó, já tô fazendo minha parte. Não, miserável. Jesus Cristo, ele proporcionou à sua igreja o que ninguém poderia fazer. Todos nós, desde a queda de Adão, éramos incapazes de alcançar a salvação. Vou fazer tal coisa para que eu seja salvo. Isso é impossível. Jesus realizou isso por nós na cruz. Ele se entregou por amor à sua igreja. Ele suportou o que nem você, como pai, como mãe, poderia fazer pelo seu próprio filho. Ainda que quisesse, não seria possível. Isso é uma razão imensurável para que nós gritasse aqui o tempo todo, glória a Deus. Além dessa bênção imensurável, ele constantemente está conosco, sendo a nossa providência, sustentando em nossa tristeza, em nosso cansaço, em nossa fraqueza. Quando nós acreditamos que as coisas parecem que não vai, ele está conosco, ele é providência, suportando nós em amor, graça e bondade, sustentando, fortalecendo. Ele poderia, já salvei vocês, vida que segue. Mas ele nos salvou e preserva para que nós venhamos vivermos uma vida correta diante de Deus, uma vida relativamente boa. Nós não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que necessitamos. E ele nos dá força para batalhar por aquilo que nós queremos também. Jesus Cristo, o nosso Senhor ressurreto, ele é o provedor divino da igreja. Vamos lá? Nós temos 4 partes aqui no nosso sermão. Dos versículos 1 ao 3, entenderemos que o Senhor ressurreto aparece novamente. Então, poderíamos destacar aqui a aparição de Jesus. O Senhor ressurreto aparece novamente dos versículos 1 ao 3. E ele
providencia de maneira sobrenatural. Então, o segundo ponto nosso é providência, dos versículos 4 ao 6. Nós vamos entender o que ele providenciou de maneira sobrenatural. Bom, os irmãos, ao lerem o texto, já sabem do que se trata. No terceiro ponto, dos versículos 7 e 8, ele é reconhecido pelos seus seguidores. E então, dos versículos 9 ao 14, ele serve a sua família. O Senhor ressurreto aparece novamente, ele providencia de maneira sobrenatural, é reconhecido pelos seus seguidores e serve a sua família. Ok? Palavra-chave, providência. Afirmação teológica. O Senhor ressurreto é o provedor divino de nossas vidas em todo momento. Simples. O Senhor ressurreto é o provedor divino de nossas vidas em todo momento. Vamos ao primeiro ponto, então. O Senhor ressurreto aparece novamente. Vamos considerar os versículos 1 ao 3. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Ok? Primeiro aqui a expressão depois disto. Depois disto o quê? Tudo aquilo que foi mencionado no versículo 20, ou no capítulo 20. Quando ele aparece aos 10 e depois aos 11. Ele apareceu para Maria, mas eu estou enfatizando aqui colégio apostólico. A pesca, meus irmãos, era uma importante atividade naquele período. Geralmente ela fornecia uma renda relativamente alta. Eles conseguiam se manter profissionalmente vivendo da pesca, ok? Era comum que eles pescassem à noite. Por isso que esse evento aqui vai nos mostrar que eles passaram a noite inteira lá tentando pescar e não conseguiram pescar nada. E algumas pessoas relatam que no Mar da Galileia, aqui é o Mar da Galileia, tá? Está escrito Tiberíades, mas é a mesma coisa. Era mais fácil mesmo capturar peixes durante a noite. E diz o texto que ele tornou a manifestar-se aos discípulos. Este verbo manifestar significa mostrar sua glória. Ou seja, mostrar como agora ele está com o corpo ressurreto. Daqui nós conseguimos extrair algumas coisas. Porque não foi uma aparição súbita. Foi um fantasma que apareceu. Ou não foi simplesmente uma aparição, sabe? Que nem o... Você está lá assistindo o SBT lá e aparece lá, gente, aí só... Não foi uma aparição assim. Jesus ali mesmo, com os seus discípulos. Esses exemplos vêm uma revelação para mim na hora aqui, viu? Então, foi um aparecimento físico, real, para que os seus discípulos pudessem vê-lo, tocá-lo, como Tomé o tocou, né? Mas ele também prova a continuidade do seu poder, amor, majestade, da sua divindade, da sua compaixão. A ressurreição de Cristo e as suas aparições nos traz esse sentido.
que ele não abandonou os seus seguidores, ou seja, ele dizia antes de sua morte que amava os seus discípulos. E agora, sempre que ele aparece, ele está com os seus discípulos, demonstrando que ele ama os seus seguidores. E aqui, agora, nesse momento, os discípulos pode ser aplicado a todas as pessoas que contemplaram Jesus Cristo ressurreto. Então, ele mostra a sua majestade. Sou o Rei Supremo de toda a terra. Nem a morte pôde me vencer. Estou com vocês constantemente. E a compaixão dele. É como eu havia dito no sermão passado, os discípulos haviam abandonado Jesus. Muitas vezes, quando nós somos abandonados, o nosso orgulho, já que você esqueceu de mim, então eu também não faço questão. Não é assim com Jesus. Pedro havia o negado 3 vezes. E agora, frequentemente, ele está aparecendo a Pedro. Para os discípulos, o versículo 14 nos mostra que é a 3ª vez. Ou seja, Pedro havia negado Jesus 3 vezes e agora ele contempla Jesus Cristo 3 vezes. Curioso, né? Mas eu quero citar aqui, pode ser que tenha mais, mas eu trouxe 12 vezes em que Jesus apareceu com o corpo ressurreto. Primeiro, ele apareceu para Maria Madalena. Depois, segundo, as mulheres, lá em Mateus 28, dos versículos 9 e 10. A Cleopas e seu companheiro, Lucas 24, 13, 35. A Simão, Lucas 24, 34. Aos discípulos, exceto Tomé, como nós trabalhamos aqui. Depois aos discípulos com Tomé presente. Nesse momento ele aparece aos 7 discípulos que estão na pesca. Aos discípulos em um monte, Mateus 28, 16 a 20. Aos 500, 1 Coríntios 15, versículo 6. A Tiago, irmão do Senhor, 1 Coríntios 15, versículo 7. Aos 11 em Betânia, perto de Jerusalém, Atos, capítulo 1, dos versículos 4 ao 12. E depois ele aparece também ao apóstolo Paulo, a caminho de Damasco. Uma das minhas passagens prediletas, em Atos, capítulo 9, dos versículos 3 ao 7. O que nós estamos observando aqui? Que Cristo ressurreto, ele como providência, ele sempre se manifesta em favor do seu povo. Enquanto Maria estava triste, chorando, quando os discípulos estavam também entristecidos, com medo de perseguição, na fraqueza de Tomé, como evidência para 500 pessoas, para o seu próprio irmão, na conversão de Paulo. Isso está tudo bem documentado. Nós podemos ter plena convicção dos fatos que ocorreram aqui. A quantidade de documentos que temos hoje é maior do que eles mesmos tinham naquela época. Eles tiveram a experiência de contemplar o Cristo ressurreto e nós não conseguimos contemplar isso fisicamente, como eles contemplaram. Sobretudo, a maior quantidade de documentos históricos
Nós temos e eles não tiveram acesso. O próprio cânon do Novo Testamento, da forma como ele se encontra, nós tivemos o primeiro modelo dele no século IV, com Atanásio. E como eu havia dito, apenas com os escritos dos pais da igreja, nós reconstruímos todo o Novo Testamento. A igreja é privilegiada em todas as épocas. Os discípulos contemplaram a glória de Cristo ressurreto. Os pais da igreja aprenderam com os apóstolos o que passaram depois para outros teólogos da Idade Média, para os pré-reformadores, para os reformadores, para os pós-reformadores, os puritanos e para a igreja contemporânea. Por isso que o texto diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Cristo está presente em nossas vidas em qualquer circunstância, igreja. Essas aparições de Jesus Cristo, elas têm o sentido de nos mostrar que nos momentos de angústia, nos momentos de tensões, de fraquezas, nós sempre devemos recorrer ao Evangelho de Cristo para saber que Ele venceu a morte e que Ele, com o corpo glorificado, se faz presente constantemente em todos os lugares, em todos os momentos. Não há razões para profundas tristezas, depressões. Não há espaço para profunda culpa de algo que você fez, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele já te perdoou. Todas as vezes, o que está aparecendo aqui não é um fantasma, é o Cristo ressuscitado quem aparece, manifestando quando e da forma que Ele quer se manifestar. Talvez você possa dizer: olha, mas eu gostaria de contemplar essa beleza fisicamente aqui e agora. Mas se você não consegue contemplar a alegria de ouvir pela palavra, você jamais iria contemplar a beleza física dele. Queridos, a forma de Cristo se manifestar na igreja é a sua palavra. É ela que penetra em nossos corações, que muda caráter, que muda a realidade de quem nós somos, que transforma pecadores miseráveis a novos convertidos. É Cristo que transforma corações de pedra em corações de carne. E é interessante que Pedro, ele retorna às suas atividades antigas. Ele era um pescador. Lembram? Qual o problema de ele retornar às suas atividades antigas? Irmãos, Pedro e os apóstolos tiveram a melhor escola teológica de todos os tempos. Eles aprenderam com Jesus. Então, todas as vezes em que Jesus ensinava a pregação do Evangelho, isso deveria ser uma realidade para todos aqueles que seguiam a Cristo. É como se os discípulos tivessem fracassados nessa atividade de avanço do reino. Ele retorna
como um pescador. Ele não estava cometendo nenhum crime. Mas ele estava omitindo o conhecimento que ele aprendeu. Porque, pensem comigo, muitas vezes, logo quando você é convertido, vem aquele primeiro amor. E aí você fica tão alegre, você quer falar do evangelho para muitas pessoas, você quer evangelizar. Você começa a trazer à mente quem você era. E agora olha o que Cristo fez comigo. Só que passa um tempo, nós retrocedemos. Por quê? Nós esfriamos. Parece que nós não conseguimos lembrar o que Cristo realizou por nós. Vem até pensamentos do tipo, eu sei que Deus existe, pô. Eu sou crente. Mas se eu não fizer assim... o pastor André, ele tem que falar mesmo, né? Ele prega lá, mas não quer dizer que tem que ser assim, né? Se eu não fizer a minha parte aqui, aí ele vira arminiano nessa hora. Queridos, nós podemos realizar atividades que não sejam pecaminosas, que nós realizávamos antes de conhecer a Cristo. O ponto é que nós não somos mais quem éramos antes. Nós agora somos transformados. Somos novas criaturas. Quem nos guia não é um acaso, né? O acaso vai. Pelo amor de Deus. Quem nos guia é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O cristão constantemente ele é um missionário. Você não foi chamado simplesmente para se assentar no banco da igreja aos domingos. Isso também, mas não é só isso. Nós somos chamados para falar de Cristo. Para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso amigo, para o nosso vizinho. Para o cachorro não, mas para os amigos pode. E aqui nós vemos que há uma semelhança com o milagre da pesca. Que eles estão ali, passam a madrugada inteira, nós vamos observar agora. E o cenário proporciona para que uma providência milagrosa ocorresse. Então vamos observar o nosso segundo ponto. Ele providencia de maneira sobrenatural. Vamos ver os versículos 4 a 6. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Na tradição judaica, queridos, Deus era reconhecido como soberano sobre os peixes. Interessante, né? Então, isso é um fato que, sem dúvidas,
era lembrado nas orações de muitos pescadores, né? Para que Deus concedesse ali muitos peixes. Agora note que no versículo 4 diz ao clarear da madrugada, certo? O que o autor quer expressar para nós? O fracasso da pesca e, consequentemente, frustração, porque eles chegaram à noite, já está quase amanhecendo, não pegaram um peixe. Que pescador é esse, meu irmão? Como é que você vai contar a sua história de pescador, né? Agora, por que eles não reconheceram Jesus de imediato? Porque eles já tinham visto o Jesus ressurreto. Então, é bem provável que havia ali neblina, alguma coisa assim que estivesse embaçando a vista deles. Então eles não conseguem ainda identificar de fato quem é que está falando com eles. E quando Jesus diz para eles: filhos, tem aí alguma coisa de comer? Ó, tô cheio de fome, hein? E aí? Tem o que para nós comer hoje? Essa é a primeira pergunta que eu faço quando eu chego em casa do trabalho para a Tamires. E aí, amor, o que tem para nós comer hoje? Jesus, ele quer chamar a atenção à antiga vida cotidiana dos discípulos. Vocês eram todos pescadores. Já passaram por isso, hein? Teve outra vez aí, vocês também não pescaram nada. Eu apareci aí. Mas parece que vocês estão querendo continuar dessa mesma forma. E aí, como é que vocês estão? Tem o que para comer? É bem provável que pescadores experientes eles não aceitassem instruções de algum estranho. Ô, macho, passei a noite toda aqui, pô, você vai falar para eu jogar a rede agora do outro lado? O senhor está pensando que o senhor é quem? Poderia falar isso, mas eles não falaram. Na primeira vez, eles debateram com Jesus, né? Ô, senhor, passamos a noite inteira aqui, pô. Quer ensinar eu, Pedrão? Mas no momento agora, eles... Por quê? Talvez veio à mente. Isso aqui já aconteceu em algum lugar, hein? Não consegui pescar nada. Depois alguém falou para eu jogar a rede do outro lado. Eu não vou nem questionar, porque outra vez eu caí do cavalo, né? Então eu vou fazer. Ou melhor, caí do barco, né? Porque ele estava no barco, não em cima do cavalo. E o que eles contemplam ali? O milagre, a providência divina. Muitos peixes que eles não conseguem mais segurar ali, de tão pesado que estavam. Nós vamos entender que daqui a pouco havia até mais do que 153 peixes. Eu vou explicar o porquê. O texto fala 153, mas nós vamos entender que é mais. Queridos, esse é o contexto, muitas vezes, em que nós vivemos. Às vezes, naquilo que nós somos especialistas, parece que as coisas não vão. Aí você que é um comerciante, não tem um mês ruim, não vende nada. Às vezes você não consegue produzir no seu trabalho. E aí nós ficamos pensando, por que será que nós passamos por isso? Agora faça um exercício, neste exato momento, não é uma pergunta retórica. Comecem a pensar em todas as vezes
em que você não tinha nenhuma saída. Se não fosse Deus, você teria sucumbido. E as coisas aconteceram. Todos nós aqui teremos experiências para destacar. E se você falar para mim assim, olha, eu não consigo lembrar de nenhuma. Se você é um convertido, eu já sei pelo menos uma. Porque você não era capaz de converter-se a Cristo. O que isso significa? Que nos momentos improváveis, Ele também é a nossa providência. Nós costumamos a pensar de uma maneira um tanto negativa. Então, eu vou fazer tal coisa para que Deus providencie algo para mim. Tá certo, você precisa se mexer, fazer alguma coisa. Entretanto, até mesmo naquelas coisas que você não é capaz de fazer nada. Por que nós nos mantemos tão céticos? Eles já iam voltar. Já era. Pescamos lá, vamos embora. Eles iam voltar. Mas nesses momentos em que nós pensamos em voltar, é quando Cristo age de maneira sobrenatural em nossas vidas. E aí nós ficamos felizes. Glória a Deus. Deus age de maneira sobrenatural, até mesmo no seu silêncio. Lembram que eu havia dito em outras aplicações anteriores? Você ora, parece que ele não está te escutando. Você faz alguma coisa, as coisas não fluem. Você busca entender uma passagem para aliviar a sua alma, o seu coração, você não consegue. Você continua ainda ansioso, ansiosa. E aí, meu Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo. O silêncio dele é providencial. Nos momentos em que nós estamos angustiados e parece que as coisas não estão funcionando, Deus é providencial. Queridos, nós temos uma síndrome do imediatismo. Até os hebreus chegarem na terra que emana leite e mel, meus irmãos, olha o tanto de tempo que se passou para que se cumprisse aqui. E detalhe, se nós observarmos, com Moisés teve bastante milagres, com Elias teve bastante milagres, Elias e Eliseu ali. Não que não teve outros milagres em outros contextos, tá? Mas estou dizendo assim, em abundância. E depois com Jesus Cristo. Nós conseguimos destacar 3 períodos aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Você não precisa contemplar algo surreal para que você entenda que Deus está no controle. Nos detalhes mínimos da sua vida, Deus está agindo. Para algumas pessoas, eu nem pescador não sou, então para eles era muito valioso isso aqui. O que significa que aquilo que é uma luta, uma dificuldade para você, é para você o que não é para o seu irmão. Sobretudo, naquilo que você está em aflição, Deus também é providência. Porque este Deus que nós
que nós cremos e confessamos, esse Deus é imensurável. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, todas as coisas estão na mentalidade de Deus, sem que haja nenhum tipo de confusão. Ele escuta a oração de todos os crentes espalhados por toda a face da terra, simultaneamente, sem se perder, absolutamente. Ele compreende tudo de maneira perfeita. Deus está no controle providencial de todas as coisas. Glória a Deus. E aí vejam os versículos 7 e 8. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Seria uma distância aproximadamente de uns 90 metros, tá? Esses 200 côvados aqui. Então vamos lá. Em tese, Pedro, ele não precisaria de ajuda para reconhecer Jesus. Ok? Mas, conforme na descrição que eu trouxe daquele cenário, provavelmente alguma coisa estava fazendo com que eles não conseguissem enxergar direito. Agora, nós sabemos que Pedro, geralmente, ele age antes de João. Mas João, geralmente, entende antes de Pedro. Foi assim lá no túmulo, né? João chegou lá, baixou. Ah, não vou entrar, não. Aí chegou o Pedrão lá, já... Pera aí, deixa eu ver o que está acontecendo aí, meu irmão. E aí, então, ali naquela saia apostólica, rapaz, lenço dobrado. O corpo não está aqui. Não. Aí João já, ó, o homem ressuscitou, meu irmão. Chegou à conclusão primeiro que Pedro. E Pedro, rapaz, será que você tem razão? Eu acho que foi isso mesmo. E aí, então, Pedro, o que ele faz? Ele... Rapaz, peraí, será que é ele mesmo? Eu vou lá. O que Pedro faz? Ele se cinge. Eles estavam o quê? Despido, né? Agora, vamos tomar cuidado com isso aqui, tá? Porque despido, meus irmãos, era um termo relativo, tá? Então, poderia significar que ele estava sem a veste exterior. Vai entender que Pedro estava peladão aqui, pelo amor de Deus, né? Imagina só, o homem pescando lá na... Né? Ou provavelmente estava com uma tanga, alguma coisa assim. Mas não, só que seja como for, ele pegou, se vestiu, mergulhou lá no mar e foi até Jesus lá para tentar ver. Agora ele queria... Ó, a gente estava falando de Tomé, né? Se eu não ver, se eu não tocar nele, olha o Pedro aí também agora. Eu vou ter que ir lá para conferir mesmo se é ele. E ele vai até as proximidades onde Jesus estava. É muito interessante que isso mostra aqui uma reverência. Porque enquanto Pedro estava com os seus irmãos, os discípulos, ele estava despido. Mas quando ele entende que pode ser Jesus Cristo ali, calma aí, meu irmão, deixa eu me vestir aqui, porque o homem está ali, né? Isso mostra para nós um padrão de como nós nos apresentamos diante de Cristo. Principalmente quando nós estamos reunidos como igreja. Não é com qualquer vestimenta que eu vou vir me apresentar diante de Cristo. Uma reflexão que você deve fazer é o seguinte: a forma como eu estou vestido, eu falaria com um juiz num tribunal? Você vai falar, rapaz, então mais ou menos, né? Não sei se acha que eu vou me arrumar um pouquinho mais. Só que aqui, na igreja local, nós estamos na condição com o juiz de toda a terra.
Por que nós temos que ser relaxados? Pedro, ele falou, não, calma aí que eu vou me arrumar aqui, não vou chegar de qualquer jeito lá não, né? Era um ambiente onde Pedro estava à vontade ali, certo? Estava despido com seus irmãos, era de noite, eles estavam pescando. Ninguém ali estava escandalizando um ao outro ali. Mas ao saber que era Jesus ali, Pedro já... As coisas são diferentes com o Senhor Jesus. Vou me apresentar um pouquinho melhor do que eu estou agora. E aí é interessante esse próximo evento, que ao ser reconhecido pelos seus seguidores, Jesus agora ele vai servir a sua família. Certo? Então vamos dos versículos 9 ao 14. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Foi uma belíssima cena que se apresentou aos olhos dos discípulos assim que alcançaram a praia. Em um contraste nítido com sua incapacidade para providenciar alimento para si mesmos, havia ali um braseiro no qual aquele que estava na praia preparara uma refeição simples de pão e peixe, que é o famoso Macfish de Jesus. O pão com peixe. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui? Deem uma lida no versículo 9. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes. E havia também pão, peixes no plural, pão no singular, correto? Agora, vejam o versículo 13. Veio Jesus, tomou o pão no singular e lhes deu de igual modo o peixe. Parece que é uma contradição aqui. Peixes e peixe. O pão mantém, né? Pão, pão. Agora, versículo 9 é peixes. Versículo 13, peixe. Então, alguns comentaristas entendem que aqui poderia ser, na verdade, nas duas ocorrências, tanto um pão e um peixe. Mas há uma possibilidade para que seja no plural mesmo peixes. Então, o que eu quero destacar aqui para os irmãos? Que independente se foi peixes no plural ou peixe no singular, aqui há um ato milagroso de Cristo. Porque note, eles pescaram lá no meio do mar. De onde que vem esses peixes que estavam aqui com Jesus agora? Percebem? Então, e aí nós começamos a ter agora descrições melhores do que está acontecendo. Porque o texto vai dizer que foram ali 153 grandes peixes. Nas antigas histórias de milagres, contudo, números como esse eram enfatizados para ressaltar a realidade do milagre. Então, eles sabiam o número específico, o que alimentava a realidade do fato que ocorreu. Eu lembro até a quantidade dos peixes, meu irmão. Foram 153. Grandes peixes, o texto diz. A precisão correta significa o quão eles ficaram admirados.
Rapaz, só o tanto de peixe, meu irmão. Não pegamos nada a noite inteira. Aí agora o tanto de peixe. E note que o texto diz que Jesus fala para eles, né? Ó, traga aqui um pouco desses peixes que acabaste de apanhar. Jesus não está querendo pegar os peixes deles e acrescentar aos que estavam com Jesus ali. É porque eles pegaram tantos peixes, que foram 153 grandes peixes, e tinha algumas sardinhas ali no meio também, né? Oh, meus irmãos, vai ficar aí só a tilápia, só o filé de merluza, entendeu? Agora, as sardinhas vocês tragam para cá agora. Para vocês evidenciarem o tamanho do milagre. O Senhor ressurreto proveu aos discípulos mais peixes do que seriam capazes de consumir. Tamanha abundância do milagre que Cristo realizou. E o texto diz que eles nem sequer questionaram, será que é ele mesmo? Por quê? Porque eles estão tomados por reverência na presença de Cristo. Eles estão convencidos da identidade de Cristo. Eles sabem que é Jesus. Mas por que ainda eles tinham certa dificuldade? Nós precisamos lembrar as condições climáticas poderiam não ser favoráveis naquele dia. E aqui nesse momento eles estão se aproximando de Jesus. Por isso que no versículo 14, aqui ele já coloca com mais certeza, porque já descrevendo o fato que era Jesus mesmo. Certo? Agora, meus irmãos, eu gostaria que vocês voltassem comigo lá no capítulo 6, no versículo 11. Então, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. Agora no capítulo 21 que nós estamos trabalhando, no versículo de número 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Notam a semelhança aqui? O mais incrédulo vai dizer, mas lá no capítulo 6 ele deu graças. E agora no 13 não, porque agora ele já está glorificado. E vejam, aqui, o que Jesus está fazendo é mostrando a realidade do seu milagre. Trazendo a memória deles o que ele havia feito lá em João 6. E o que ele está fazendo agora com eles. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, não vai faltar pão e peixe para vocês, meus irmãos. Jesus está mostrando a eles o que nós vamos trabalhar. Vocês estão preocupados com os peixes, quando na verdade vocês serão pescadores de homens. Não há com o que se preocupar. Vocês lembram da oração? O Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Vocês lembram dessa oração, queridos? Em todos os dias da sua vida, eu estarei contigo. Não faltará pão. Não faltará alimento. Porque Jesus sempre será a nossa providência.
E o versículo 14, ele diz o seguinte: e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Eu citei pelo menos 12 vezes em que Jesus apareceu com o corpo ressurreto. Agora, se nós excluirmos da aparição para as mulheres e a pessoas em geral, como no exemplo lá das 500 pessoas, e contarmos apenas nos quais ele apareceu ao círculo mais íntimo de discípulos, considerado um grupo ali, então nós chegamos a essa conclusão de que foi a terceira manifestação dele. Certo? Vamos a algumas aplicações. Queridos, nós precisamos levar em consideração a importância da obediência e o reconhecimento da provisão divina. Porque quando Jesus aparece para os seus discípulos, o que nós precisamos levar em consideração? Que quem está aparecendo é Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. A coroa do Evangelho, a ressurreição. Significa que os seus inimigos foram lançados por terra e nem mais a morte pode vencê-lo. Então, nós devemos olhar para Cristo não com um olhar de ceticismo, um olhar incrédulo, mas olhar para Cristo como Senhor de toda a terra e nos submetermos à tua palavra, em obediência e não em conflito, não questionando, não sendo os juízes da palavra. Antes, nos submetemos à palavra de Deus. Ele quem é o autor e consumador da nossa fé. E ele é o autor e consumador da nossa fé porque ele nos concedeu isso e foi coroado pela sua ressurreição. E a partir do momento que ele aparece ressuscitado, significa que então o que ele havia prometido se cumpriu. Então nós temos plena convicção de que ele é o Senhor e soberano de toda a terra. Então, diante disso, nós precisamos reconhecer quando Cristo é a nossa providência. Se você não sabe reconhecer isso, o simples ar que você respira é providência divina. O seu trabalho, a sua esposa, os seus estudos, a sua vida é providência divina. Por isso que em tudo nós devemos dar graças a Deus. E lembre-se, é nos mínimos e nos maiores detalhes de nossas vidas. Não importa qual seja a circunstância, Deus sempre está conosco. Isso parece clichê, porque todos aqui já ouviram essa expressão. Mas muitas vezes, Cristo alertou os seus discípulos de coisas que ele já havia ensinado. Isso só revela quão imperfeito nós somos, que precisamos ser lembrados de coisas simples. E é nessa simplicidade de saber que Deus está presente em todas as coisas que nós vamos contemplar providências sobrenaturais, milagrosas, que a ciência nenhuma pode explicar. O que nós precisamos é única e exclusivamente a palavra de Deus. É ela que nos conduz aos pés de Cristo. Segundo ponto. Graça restauradora. Nós devemos confiar na soberania de Deus. Os discípulos, enquanto estavam pescando, retornando às suas atividades anteriores, né? Porque eles haviam sido comissionados a pregar o Evangelho
a todas as pessoas. Mas parece que eles retornaram às suas atividades comuns antes de caminhar com Cristo. O que, como eu havia dito, não seria nenhum pecado se eles não se tornassem omissos àquilo que Deus estabeleceu para eles. Quando Cristo aparece com o corpo glorificado, ele está mostrando para eles o seguinte: queridos, não é que eu estive com vocês, não é que eu apareci para vocês. Eu estou constantemente aparecendo a vocês para que vocês entendam, de uma vez por todas, que eu sempre estarei com vocês. Não adianta vocês ficarem escondidos com medo, porque eu venci todas as coisas e eu fortaleço vocês, mostrando que nada pode nos vencer, porque agora eu tenho um corpo totalmente indestrutível e eu estou com vocês. Por isso, que quando nós contemplamos expressões como estarmos em Cristo, que significa estar em Cristo, é como se você estivesse dentro de uma fortaleza, com um quartel-general te protegendo, e que exército nenhum pode penetrar você. É assim que nós estamos, protegidos, blindados pelo sangue de Cristo. O que para este mundo é uma morte física, para nós é uma realidade eterna em que nós nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não tem como perder. Não tem como dar errado. Se nós vivemos, nós somos soldados, atalaias de Cristo na pregação do Evangelho, nos alegrando constantemente diante dos ataques que este mundo proporciona. Mas se nós morremos, descansaremos eternamente nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último ponto. Chamado ao discipulado. Sejamos então hospitaleiros. Quando Cristo aparece, o que ele está fazendo? Fortalecendo seus discípulos. Se eu disse para vocês, ide por todo mundo e pregar o Evangelho antes de eu morrer, agora eu morri, mas eu ressuscitei, fortalecendo tudo aquilo que eu havia dito. Sabe por que a ressurreição é a coroa do Evangelho? Ele havia dito que ele ressuscitaria em 3 dias. Derruba esse templo. Em 3 dias eu vou reconstruir esse templo. E outra coisa, tudo que Jesus havia dito antes de morrer, e nós sabendo que ele havia dito que iria voltar, se ele não ressuscitasse, tudo o que ele disse era mentira. Ele seria um falso profeta. Mas ele não é um falso profeta. Ele é o supremo profeta. Ele é o rei, o sumo sacerdote da igreja. Então, tudo que ele havia dito para nós é verdadeiro. Foi verdade, é verdade e sempre será verdade. Por isso, todas as ordens que ele havia concedido se perpetuaram para toda a igreja agora. Pregue o Evangelho de Jesus. E detalhe, agora nós somos responsáveis mais ainda, porque sabemos da sua ressurreição. Isso é comprovado, documentado, preservado por uma ação do Espírito Santo.
Então, todos aqueles que não nasceram de novo são objetos do nosso evangelismo, do nosso discipulado. Jesus, ao aparecer aos discípulos, ele está lá, fazendo um churrasquinho de peixe ali na brasa, com o pãozinho, o Macfish, de braços abertos, pronto para receber os seus discípulos. Nós também devemos estar prontos para receber os irmãos em nossas casas, os nossos discípulos, os nossos alvos de evangelismo. Nossas casas devem estar de portas abertas para receber os irmãos, para que nós podemos nos alegrar constantemente no Evangelho de Jesus. Amém.